Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Nos reunimos mais uma vez agora no final do dia para fazermos nossa devocional no Evangelho segundo Marcos. E vamos agradecer a Deus por esse dia que o Senhor nos deu, pelo tempo que Ele tem nos dado também, um tempo de reflexão, um tempo para que nós possamos pensar nas nossas vidas, e pensar em tudo aquilo que Deus tem feito, que Deus tem falado ao nosso coração. Dou as boas-vindas aos nossos irmãos, a Ana Rosa, Dona Conceição, a Ana Barrios, a Alessandra, a Zilá, Dona Maria Calisto também, Daílson, né? Deus abençoe a cada um de vocês e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um. A Dona Francisca também. Uma boa noite, irmãos. Hoje nós vamos encerrar o terceiro capítulo de Marcos. Então eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Marcos, terceiro capítulo, a partir do versículo 31. Marcos, terceiro capítulo, verso 31. Se faz a leitura da nossa meditação na noite de hoje, ok? Marcos, terceiro capítulo, verso 31. Diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui, meus irmãos, nós temos a continuação do argumento de Marcos sobre o texto anterior. O texto anterior, ele estava falando sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? E aí ele situou o contexto, dizendo que Jesus havia ido para a sua própria casa, né? Voltando para casa. E aí agora aqui no verso 31, depois daquela controvérsia com os escribas, no parágrafo anterior, então agora Jesus está sentado, um monte de gente ao seu redor, as pessoas de fato haviam ido até onde ele estava para poder vê-lo, para poder ouvi-lo. E aí era muita gente, o tráfego de entrada e saída na casa ficava praticamente impossível e impedido. Então ele se encontrava nessa situação. E aí chegaram Maria, seus irmãos e suas irmãs. Por que não José? Ao que tudo indica, nesta ocasião, José já havia falecido, não é? E quem é que então era formado a família de Jesus naquela ocasião? Não José, porque já havia falecido, mas o verso 32 diz: mãe, irmãos e irmãs. Então, há uma linha que diz que esses irmãos e irmãs eram primos. Nós entendemos que não eram primos. Por que nós entendemos que não eram primos? Porque a Bíblia, quando utiliza a linguagem para se referir a Jesus, no que diz respeito a Deus, chama Jesus de unigênito. E quando a Bíblia utiliza uma linguagem para se referir a Jesus enquanto filho, neste caso de Maria, chama ele de primogênito. Então veja a distinção. A palavra unigênito significa único gerado. Isso é reportado a Jesus como Filho de Deus.
Mas quando se refere a Jesus como filho de Maria, a palavra utilizada pela Escritura não é unigênito, e sim primogênito, que se refere ao filho mais velho. Então, se é o primogênito, é porque houve depois do primeiro mais filhos. Então, nós entendemos que Jesus não é filho único de Maria e que quando a Bíblia fala de seus irmãos e irmãs, não são primos de Jesus, são de fato irmãos por parte de José, não é? São meio-irmãos por parte de José. A Bíblia também nos ensina do relato do momento em que o anjo anuncia para Maria que ela estaria grávida, depois avisa a José que era para ele receber Maria como mulher. Diz que ele de fato a recebeu como esposa, mas que não a conheceu enquanto não deu à luz um filho. E a palavra conhecer ali é de fato ter relações íntimas, não é? Então, Maria não ficou virgem perpetuamente, como outras linhas teológicas afirmam. A Bíblia defende que ela não permaneceu perpetuamente virgem, ok? Então, nós somos dessa linha, que entendemos que, de fato, os irmãos de Jesus e as suas irmãs não eram primas, e sim verdadeiros irmãos e irmãs por parte de José. Nós temos duas cartas desses irmãos de Jesus aqui na nossa Bíblia. No finalzinho da Bíblia são mencionadas as cartas de Judas e a carta de Tiago. Então, aquele Tiago e aquele Judas eram meio-irmãos do Senhor Jesus, que não creram nele enquanto do seu ministério, mas que creram nele após a sua ressurreição. Então, tornaram-se também aqui crentes, né? E escreveram, inclusive, dois volumes, o livro de Judas e a carta de Judas e a carta de Tiago, que fazem parte da nossa Bíblia. Aqui a questão está no âmbito familiar. Eles colocam o seguinte: muita gente estava assentada, versículo 32, ao redor dele lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Irmãos, para que a vontade de Deus seja feita, é necessário que o Espírito Santo toque no coração da pessoa. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, afirma que ninguém entende a vontade de Deus sem que o Espírito Santo haja nessa pessoa. Nesse mesmo livro, nessa mesma porção, Paulo diz que as coisas de Deus são loucura para aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Então, quando Jesus se refere aqui a fazer a vontade do Pai, só é possível fazer a vontade do Pai àqueles que o Espírito Santo, de fato, comandam, iluminam, atraem para a verdade e a vontade de Deus. São capacitados por Deus a fazer a vontade de Deus. São capacitados por Deus a viverem de uma maneira que honrem a Deus. Muito interessante que a Bíblia coloca no Evangelho de João, em detrimento daquilo que a maioria das pessoas afirmam, que Deus é Pai de todos, a Bíblia coloca de uma maneira muito clara que Deus não é Pai de todos. A Bíblia coloca que Deus é Pai somente daqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se nós observarmos o Evangelho segundo João, no capítulo de número 1, já no primeiro capítulo, né? O versículo de número 12 é dito assim, aliás, de 10 a 12, diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, repare agora.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, estes que são chamados e feitos filhos de Deus, assim foram feitos, porque era a vontade de Deus fazê-los. Deus lhes concedeu do seu Espírito, Deus moveu o coração deles para que eles, ao ouvirem a mensagem do Senhor, eles atendessem com fé e permanecessem guardados pelo poder de Deus na presença do Senhor. Então, filho de Deus, na perspectiva bíblica, não é a pessoa que é criado por Deus. Todos nós somos criatura de Deus. Mas quando se fala de paternidade divina, o que ele está falando aqui é do caráter de Deus. Um outro texto que nos mostra isso de uma forma muito clara é a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo diz assim, 5:1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, repare. Ser filho de Deus equivale a imitar o caráter de Deus. E é isso que Jesus está falando com fazer a vontade de Deus. Então, há uma outra confusão também nas orações. Às vezes, quando as pessoas estão orando, talvez pela força do contexto, pelo ânimo, não pensam direito nas palavras que falam. E às vezes chamam Jesus de Pai. E às vezes se referem a Deus Pai como que Ele próprio tenha morrido na cruz em nosso lugar. Nós não podemos confundir as pessoas. Deus Pai não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Deus o Filho. E nós não somos filhos de Jesus. Nós somos considerados filhos de Deus, o Pai. De Jesus somos considerados irmãos. Irmãos por adoção. O verdadeiro Filho de Deus é Jesus. Mas uma vez que Deus nos adota, nós somos considerados também irmãos de Jesus, não é? E aqui é justamente isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que qualquer que fizer a vontade do Pai tem com ele um relacionamento de mãe, de irmão e de irmã. Tem um verdadeiro relacionamento, um relacionamento de intimidade, um relacionamento intenso, um relacionamento familiar. Somos considerados agora parte da família de Deus. E quem pode perguntar, mas o que isso é importante para as nossas vidas? Não, isso é de fato muito importante. Porque Deus guarda a sua família. A família de Deus faz parte daquilo que é guardado por Ele. Ninguém pode tocar na família de Deus. Deus a protege. Deus é o seu escudo. Deus é o muro ao redor da sua família. Deus é aquele que é o seu libertador. Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o guerreiro que guerreia as guerras da sua família. O Senhor não permite que ninguém toque ou mexa com a sua família. Bom, isso não significa que situações difíceis na vida nós não participaremos. Pelo contrário, Deus permite as situações difíceis na vida para que haja crescimento, para que haja maturidade, para que haja relacionamento com Deus. Veja, os momentos das lutas são os momentos que mais se busca a pessoa divina. Repare o nosso contexto hoje, né, irmãos? Nós temos buscado a pessoa de Deus. A igreja tem orado 24 horas por dia, todos os dias. As pessoas fizeram um compromisso com isso, não é? Então, talvez se fosse numa outra ocasião, alguns diriam assim, mas eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas hoje, madrugada, dia ou noite, as pessoas assumiram e desenvolvem os compromissos feitos e assumidos diante do Senhor, de orar, de interceder pelo mundo, de interceder pela igreja, de interceder pelos irmãos. Então, nos dias de calamidade, a igreja busca mais a Deus. Então, Deus permite essas calamidades para que haja crescimento, para que haja maturação.
para que haja busca pela pessoa dele, para que haja intimidade, para que haja comunhão. E também Deus permite esses momentos para que o homem seja colocado no lugar dele devido. O homem não é Deus, o homem é criatura. O homem precisa se humilhar na presença de Deus. Irmãos, reparem, alguém pode falar assim, nossa, mas quem é que traz todas esses males sobre o mundo? É Deus que traz esses males sobre o mundo. Outra pessoa pode argumentar de tal maneira, mas Deus não é bom? Deus não é amor? Deus não é bondade? Se Deus é amor e bondade, por que Ele traz todos esses males para nós? Será que Ele não vê que nós sofremos? Sim. Deus de fato vê que nós sofremos. E aí outra pessoa, diante dessa argumentação de que Deus é bom e Deus é amor, pode dizer assim, então Deus é injusto. Irmãos, se houvesse na Terra uma só pessoa que fosse completamente justa, vamos tirar o completamente, uma só pessoa que fosse justa, então Deus seria injusto. Mas a Bíblia nos ensina, em Romanos, 3º capítulo, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Senhor nos ensina em Romanos, 3º capítulo, que não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, nos diz que o homem rejeita a pessoa de Deus, que ao invés do homem cultuar a Deus, o qual deixa suas impressões na criação, cultua a criatura em lugar do Criador. Então o homem se tornou culpável perante Deus. Todo homem é culpável, todo homem é corrupto, todo homem é pecador, todo homem é devedor. Não existe homem justo. Então, se não existe homem justo, Deus não é injusto em aplicar a sua correção temporal. Essas questões todas que nós temos vivenciado, guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes, terremotos, maremotos, tsunami, tudo isso, todas essas questões são manifestações temporais da ira de Deus. Olha, alguém pode falar assim, mas Deus então não é só bondade? Não, Deus é bondade. Mas Deus também é justiça. Mas repare que até mesmo na manifestação temporal da justiça de Deus, Ele exerce a sua bondade, porque o homem não recebe o castigo na medida que ele merece. Se Deus castigasse o homem na medida que ele merece, não sobraria um para contar a história. Mas, no entanto, Deus não faz isso. Deus é misericordioso. Deus continua dando sustento, Deus continua dando casa, Deus continua dando saúde. Se vem uma circunstância de enfermidade, Deus continua dando a cura. Deus continua fazendo a manutenção da nossa lucidez. Deus continua dando conforto. Deus continua dando a possibilidade de sonhar. Deus continua dando a possibilidade da busca da misericórdia. Deus continua fazendo com que o sol nasça todo santo dia. Veja a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Deus continua cuidando dos nossos, protegendo na entrada, na saída e no percurso. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus, isso é o amor de Deus. A bondade de Deus. A misericórdia de Deus é a expressão do amor de Deus. E Deus não é só misericordioso com os seus, Deus é misericordioso com todas as pessoas. Porque é a misericórdia de Deus que freia os males do mundo. Se o homem for deixado na sua própria capacidade para o mal, ninguém subsiste. Então veja também, no frear da maldade humana, a própria graça e misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. E aqui Jesus nos diz que aqueles que fazem a vontade do Pai são sua mãe, seus irmãos ou suas irmãs, ou seja, fazem parte do âmbito familiar, fazem parte tanto desse momento de comunhão, tem livre acesso, você pode chegar na sua casa a hora que quiser, você não precisa bater palma para chamar o seu pai. Se o seu pai mora numa outra casa, sua mãe mora numa outra casa, você não precisa bater palma, você abre a porta e entra. Se os seus pais estiverem deitados na cama, você entra no quarto deles, dá uma batidinha, né, avisando a sua chegada, mas você não precisa de permissão para entrar. São seus pais. Com Deus é a mesma história. Aqueles que são família de Deus não precisam da permissão dele para se achegar à presença do Senhor.
O Senhor Jesus já abriu o caminho e o Senhor Jesus é o nosso intercessor, vive eternamente para interceder por cada um de nós. A Bíblia também diz que a estes que Deus constitui seus filhos, Deus faz com que o seu Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém. E esse mesmo Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a mente de Cristo. E Ele faz isso para que o nosso coração seja formado de acordo com o caráter do Senhor Jesus. Então Jesus coloca aqui, é a bênção maior, uma das grandes bênçãos, de termos o nosso pecado perdoado, fazermos parte da família do Senhor. Alguns dizem assim, eu conheço o dono da prata e do ouro. Poderia dizer assim, o dono da prata e do ouro é meu pai. Nós somos de fato filhos de Deus por adoção, por causa do sangue de Cristo, por causa do amor de Cristo. E isso deve gerar no teu coração alegria. Mesmo que situações estiverem difíceis, olha para as coisas que Deus abençoa a sua casa. Olha para as bênçãos de Deus. Olha para as pessoas que são importantes para você. Olhe para os teus filhos, para os teus netos. Olhe para o teu marido, olhe para a tua esposa. Olhe para aquela pessoa que está do seu lado. Talvez não fisicamente, mas está do seu lado para o que der e vier. As pessoas estão ao seu lado e elas compartilham do amor de Deus. Aqueles que compartilham do amor de Deus com você, aqueles que te chamam para orar ou que oram por você, fazem parte da mesma família que você. E essa família deve ser unida pelo amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição. Esta família deve se manter forte. Esta família deve trabalhar para o próprio bem, mas também como família trabalhar para o bem das outras famílias. Esta família é a família de Deus. É a família do Senhor Jesus, foi comprada pelo sangue dele, foi santificada, foi limpa, foi retirada do mundo agora para servir ao Senhor. Então, se regozije, meu irmão e minha irmã, porque Jesus diz que todo aquele que faz a vontade de Deus é sua mãe, seu irmão, sua irmã. Não pode ser seu pai, porque Jesus é que é Deus o Pai, que é o Pai. Mas é sua mãe, seu irmão e sua irmã. Então nós devemos, irmãos, pensar quão formoso é o momento, o contexto, o lugar que Deus nos coloca a partir do momento que Ele nos salva, Ele nos faz seus filhos. Isso deve trazer alegria ao nosso coração, isso deve trazer esperança ao nosso coração. Isso deve fazer com que nós estejamos contentes com a vida que o Senhor tem nos dado. Isso deve reativar a nossa esperança. Isso deve nos reanimar na caminhada, sabendo que aquele que nos ama, a palavra do Senhor diz que ainda que meu pai e minha mãe não me receberem, o Senhor me acolherá. Nós fazemos parte da família do Senhor. O Senhor jamais abandona um filho dele. Então, não interessa o que você esteja passando, não interessa mesmo. O Senhor está com você. Não é uma questão de experiência, não é uma questão de percepção, não é uma questão de emoção, é uma questão de fé. O Senhor está com você. Creia que o Senhor... mas se o Senhor está comigo, por que Ele está me permitindo passar por tudo isso? Por que Ele não responde logo a minha oração? Eu oro há anos. Mas é porque há anos também o Senhor quer que você mude. Há anos o Senhor está te ensinando. Há anos o Senhor está te lapidando. Há anos o Senhor está te reformando. E talvez tantas coisas Deus já fez na sua vida, mas você não percebeu. Por exemplo, se você ora há anos, Deus já te deu perseverança, porque você está há anos na presença do Senhor. E é assim que deve estar mesmo. Há anos você espera que o Senhor te liberte ou te abençoe. Isso é fé? Deve ser assim mesmo. Graças a Deus por isso. E outras bênçãos maiores o Senhor nos dá ou nos dará. Então eu gostaria que você pensasse hoje na bênção que é fazer parte da família do Senhor. Na bênção que é fazer parte do povo de Deus. Na bênção que é ser contado com seus filhos. Mas se lembre que a demonstração vital
concreta, a tradução dessa confissão de que somos filhos de Deus é vista através das obras daquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Estes são aqueles que são recebidos pelo Senhor, são confessados pelo Senhor e entram na vida eterna. Que o Senhor assim te abençoe, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ter uma boa noite de sono e descanso na presença do Senhor. Irmãos, amanhã domingo nós não teremos a devocional às 7 horas, porque às 9 horas tem a escola dominical. Então nós teremos a aula da escola dominical normal, ok? Então domingo é o único dia que não tem a devocional às 7 horas. Porque às 9 horas nós temos a escola dominical. E depois, às 19 horas, nós temos o culto à noite. Então, quero convidar os irmãos para que estejamos juntos nesse dia, para que possamos, mesmo às 9 horas, participarmos da escola dominical, cantarmos, orarmos, sermos edificados pelo Senhor. Ok? Deus abençoe. Tenham todos uma excelente noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos até amanhã cedo. Tchau. Boa noite.